É isso. Silas Malafaia, E tem aí, muita gostou, gente que Guga? concorda. Gostei, gostei. Porrada. Não, Porrada tá forte, tá quente, tá você viu, né? quente hoje e ainda tá lindão. E ainda tá lindão. Olha como ele tá elegante, gente. Noblar elegantérrimo. Ô, ô, Hoje, pra falar de quê? Guga, Malafaia? Não, pra falar. Diga-me, diga-me, Guga, diga-me. peraí, deixa eu te interromper. Você tem mania todo dia de falar que eu me visto mal. Aí eu comecei até a me vestir bem, só para poder lhe dar uma resposta. Mas o que eu acho que as pessoas não sabem é que você tem o mesmo costume. É dele quando você era criança. Me contaram uma história ótima sua. Que uma empregada, uma funcionária da sua casa, não faz tanto tempo assim, pegou uma camisa velha sua, dessas velhas, mas muito velhas que você gosta de usar, e transformou que ela recuperasse a camisa que virou pano de chão, lá, e usar ela novamente. Agora diz que é mentira, vai. Olha, ainda bem que cortou. Eu senti que deu um corte na internet e a galera não ouviu muito bem esse pontinho da história, que a minha camiseta estava tão destruída que foi usada de pano de chão pela diarista. Isso aconteceu. Eu uso essa camiseta até hoje, depois ela viu que eu usava ainda, lavou e me devolveu, sem que eu soubesse que tinha sido usada como pano de chão. Aconteceu isso e o Noblazão aqui elegante, bonitão, mas quem não tá bonito na foto, né? É o Juscelino Filho, o ministro ou Ah, ex-ministro, não, não fale porque não. deu agora, o Igor Gadelha deu. O Igor Gadelha deu agora aí no Metrópolis, galera. Ele já decidiu que pedirá demissão. E aí, ele vai pedir demissão, ele vai ter que sair fora, porque senão o Lula vai mandar ele embora. Você acha que o Lula mandaria ele embora? Como é que o Lula agiria, hein? O Bom, que você acha, hein, Noblar? bom, vem cá, a questão é o seguinte, a gente precisa explicar também um pouco o que no antigo Pasquim, que era um jornal de humor da época da ditadura, se usava muito o termo contexto. Contexto, cadê o contexto? Você tem de contextualizar. O Juscelino é o seguinte: ele foi indiciado pela Polícia Federal no ano passado como suspeito de ter usado emendas ao orçamento da União, isso que a gente chama de emendas parlamentares, para beneficiar um município no Maranhão que era governado, a prefeita era a irmã dele. Então, era um uso de dinheiro para beneficiar esse município. E parte desse dinheiro, e tem documentos sobre isso, não sei se tem vídeos, mas tem áudios sobre isso, que provam ali empresários se beneficiando daquela grana e aparentemente devolvendo parte do dinheiro para o ministro Juscelino. Então, uma vez que a Polícia Federal o indiciou, o passo seguinte é a Procuradoria-Geral da República se pronunciar, olha, procede, faz sentido. As provas confirmam que assim foi, ou não. Ou então vamos arquivar essa denúncia, porque ela não se sustenta nas provas que a Polícia Federal apresentou. Bom, a Procuradoria-Geral da República levou 6 meses estudando essas provas. Claro, a Procuradoria tem outros processos, ela não se dedica só a uma coisa, só ao único processo. Mas, enfim, passados 6 meses, hoje, a Procuradoria-Geral da República denuncia o ministro Juscelino. E denuncia significa manda para o Supremo Tribunal Federal um pedido de que ele se torne réu. É o que aconteceu com Bolsonaro este ano também. A Procuradoria manda, aí o Supremo agora decide se acata ou não o pedido da Procuradoria-Geral da República. Por tudo que se sabe em Brasília, pelo menos até esse momento, o Supremo vai acolher essa denúncia. E aí o Juscelino se torna réu.
A gente tem várias outras Pois coisas é, para dizer sobre o Juscelino, mas eu acho que você está querendo muita dizer coisa. alguma coisa agora, Google. Vale, vale. Não, Diga. ele vai virar réu, como você falou. O Supremo deve aceitar. A Polícia Federal, quando já tinha colocado ele como um possível corrupto e estava sendo indiciado, estava sendo investigado, ali naquele momento muita gente pressionou o Lula, falou: Lula, demite, Lula, manda embora. Esse Juscelino tem no currículo dele um monte de treta, um monte de suspeito, um monte de rolo, né? Esse dinheiro que ele mandou para uma prefeitura que é comandada pela irmã dele, Vitorino Freire, que se chama o local, lá no Maranhão. Ele manda uma grana de emenda parlamentar para esse local e o dinheiro acaba sendo usado por uma empresa, numa licitação que só tinha uma única empresa, e essa empresa era de um amigo do Juscelino, que já tinha como imagem alguém que subornava, que conseguia contratos da base de suborno. E aí a galera agora, pelo jeito, vai pegar o Juscelino, vai dizer que ele é um dos que aceitou propina para mandar dinheiro para essa construtora. E ainda tem mais, né? Fizeram obras numa região, numa área que beneficia a própria fazenda do Juscelino. Então ele asfaltou o entorno da fazenda dele. Parte do dinheiro e parte dessa obra foi para beneficiar uma área que é dele. Então valorizou o terreno dele, valorizou, claro, a casinha dele. É um escárnio isso. Ele também tem nas costas a história de ter escondido patrimônio, né? Ele teria escondido cavalos de raça, caríssimos, mais de 2 milhões de reais valeriam os cavalos, e ele não declarou à Justiça Eleitoral. Então, é muito rolo, e é do alto escalão do governo, é um ministro do governo Lula, portanto, alguém que compõe o chamado primeiro escalão do governo, e o Gonê foi lá e fez essa denúncia. Então, não tinha para onde ele correr. Eu acho que o Lula ia tesourar, mas quando voltasse de Honduras, ele está lá em Honduras, ele iria ser obrigado a demitir o Juscelino, e o Juscelino combinou a demissão dele, informa o Igor Gadelha aqui no Metrópolis, com a Gleisi Hoffmann. Ela combinou, na verdade, com o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, partido do Juscelino. E o Juscelino agora teria que apresentar até o fim do dia dessa terça a carta de demissão. Então, pelo jeito, ele sentiu a pressão do governo. Você não acha? Ele ainda não... Eu acho. Agora, ele ainda não apresentou, não, Lula? Ele ainda não apresentou a carta de demissão, Juscelino? Agora, veja, tem uma coisa aqui. Ele diz que vai apresentar, é isso? Ele diz que vai apresentar? Na verdade, o Igor Gadelha que foi quem deu esse furo aqui no Metrópolis, que ele combinou, o Antônio Rueda combinou com a Gleisi Hoffmann, que até o fim do dia o Juscelino, que já aceitou a demissão, vai apresentar a carta. O que o Gadelha diz, geralmente se escreve porque o Gadelha não é só um bom repórter, um bom colunista, mas porque raramente ele erra. Como é normal na profissão, de vez em quando a gente diz uma coisa porque acreditou numa fonte, mas o Gadelha é uma pessoa muito segura. Eu queria lembrar o que o Lula disse quando o Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal, portanto, no ano passado, o que ele disse, segundo entrevista ao canal UOL. O que disse Lula? Lula disse o seguinte: olhe, o que eu disse para o Juscelino, primeiro, a verdade só você é que sabe. Então é o seguinte, se o procurador indiciar você, Juscelino, você sabe que vai ter que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você vai continuar como ministro. Olha aí, está aí até na tela deste programa. Então veja, não pode o Lula, uma vez tendo dito isso, fazer o contrário. Agora, claro, o que o Lula deve ter feito me parece óbvio, embora eu não tenha segurança desse comentário que eu vou fazer agora. Uma vez que o Gonê denunciou
hoje o Juscelino, o Lula pega, chama a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, e diz: olha, vai lá e convence o Juscelino a pedir demissão, porque eu não posso voltar atrás na minha palavra. Mas não é só uma questão de voltar atrás na palavra. A questão é que a única coisa que ainda não se disse, e eu não estou dizendo que todas as coisas ditas tinham procedência ou não, eu digo, mas a única coisa que não foi dita até agora em relação ao governo Lula 3, que é o atual, é que, agasalhou ali uma denúncia de corrupção, tentou esconder uma denúncia de corrupção, fingiu que não viu, passou a mão na cabeça do eventual corrupto. Isso até hoje não se disse. Se disse um monte de outras coisas, umas certas, outras erradas, mas de corrupção não. Então o Lula não pode, ele sabe que não pode vacilar numa hora dessa. Ele não pode deixar que esse carimbo, esse adesivo seja aplicado no governo dele, muito menos nele. O Lula vive também o drama, claro, ele viveu esse drama, foi denunciado, indiciado, julgado pelo Sérgio Moro, condenado, preso. E depois veio o Supremo, depois que ele estava preso há 580 dias, e disse: olha, não valeu nada disso, que você não podia ser julgado em Curitiba, tinha que ser em São Paulo, porque o Sérgio Moro portou como um juiz parcial, não é imparcial, é parcial. Então, o Lula, eu só estou chamando o Lula hoje de Guga, não sei porquê, é ato falho. O Lula vive esse drama, mas, pelo jeito, o Lula foi rápido no gatilho, mandando a Gleisi lá se acertar com o Juscelino. Não pode, tem que tirá-lo. O União Brasil vai reclamar disso? Ele é do União Brasil, o Juscelino. Olha, o União Brasil está enrolado em 1000 coisas. E tudo isso tem a ver, gente, com emendas parlamentares, a falta de transparência quando um deputado pega uma emenda que tem direito e joga no município qualquer. Aí é falta de transparência, por isso que está dando esse rolo todo, o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, em cima do Congresso. Não, tem que ter transparência, isso é dinheiro público. Dinheiro público tem que se saber o começo, o meio e o fim. Quer dizer, quem pediu, quem aplicou e como foi aplicado. E isso não se sabe. Tem mais de 40 parlamentares, entre deputados e senadores, que estão sendo investigados pela Polícia Federal por mau uso de dinheiro público, do orçamento da União. O Juscelino era apenas mais um, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver. Pois é. Agora, você está aí, né, querendo dizer que o governo marcou ponto, mandou a Gleice lá e que ele vai pedir demissão, então o governo agiu rápido. Será que agiu rápido? Tem gente que acha que o governo deveria ter retirado o Juscelino há muito mais tempo, que o Juscelino está dando trabalho há muito tempo. Eu já citei aqui o currículo do cara. É um monte de rolo, é um monte de suspeita. Agora o Lula tem, mas claro, veja, esse histórico dele. O Lula diz: eu quero levar em conta o benefício da dúvida e que ele tenha todo o direito de defesa até ser denunciado. Na denúncia eu ajo. Foi o que prometeu o Lula. Então, denúncia foi feita hoje. Ele não teria realmente como recuar. Mas já tinha argumento para tirar antes. Já tinha. Guga, tem que se estabelecer marcos, quer dizer, as pessoas têm que ter direito de defesa, um mínimo de inocência, presumidamente inocente. Não é assim. Você não Polícia Federal foi pra cima, já dava. Não dava, com a Polícia Federal indo pra cima, assim. Você já tem uma desculpa boa. Pô, vou ficar com o cara investigando. Olha, a Polícia Federal já veio... Guga, eu não sou um homem público e espero não ser, nesse sentido aí, espero não ser não, sei que não serei nunca, mas sou conhecido como jornalista por tanto tempo de profissão e tudo. A Polícia Federal, acionada, que ela também só age acionada,
A Polícia Federal já me investigou várias vezes e quando eu respondo processos de políticos. E olha o que eu já respondi de processo de político, foi uma enormidade. E aí ela investiga, vem cá, toma meu depoimento, depois procura. Não quer Quantas comparar. vezes eu já não depus na Polícia Federal? E daí? E é assim. E é assim, se é assim com um Vai cidadão comparar comum, um. por que que não é assim com, Peraí. com o Ministério Público? Tudo Sim, o bem, que eu tudo quero bem. dizer é o seguinte: o presidente da República. Não, 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 não. O presidente da República, ele tem que estabelecer alguns parâmetros. Bom, eu não vou tirar o meu ministro só porque surgiu uma denúncia e ele diz para mim que é inocente. Bom, eu tiro quando a Polícia Federal indiciar, se ela indiciar, ou eu espero? Não, eu vou tirar então, se ele for denunciado e poderá se transformar em réu. Ele estabeleceu essa regra, não é má, não é uma regra que mereça ser tão criticada, mas enfim, você também tem direito à palavra, Guga. E aí, mais alguma Não, coisa o sobre Lula, ele Juscelino? apanhou um pouquinho mais por conta do Juscelino. Juscelino acabou fazendo o Lula apanhar um pouquinho, mas de fato tirou, foi embora. Gleisi foi lá, chegou no ouvido dele e falou: ou vaza ou será vazado. É óbvio, né, que a melhor opção para ele é pedir demissão do que ser demitido. Mas é aquele pedido de demissão que a gente sabe que foi forçado, né? Que ele não queria, que na verdade ele foi demitido. O Ô, União Guga, Brasil, claro, mas tinha peraí, mas esperança de Guga, mantê-lo mais um pouquinho. Ele, Juscelino, ele é cria do Alcolumbre e do Sarney. Ele tem padrinhos fortes na política. O Lula batendo nele, indo logo para cima dele, claro, poderia comprar algum tipo de treta, de briga, melindrar, né, o apoio do União Brasil ao governo. E aí fica nessa também. A gente sabe que tem o peso dos padrinhos políticos do Juscelino para ele também ter passado pelo governo por tanto tempo, apesar de tantas suspeitas. Eram muitas suspeitas, uma agora se tornou denúncia. Mas você acha que quem que será que vai para o lugar dele? Deve ir alguém, claro, do União Brasil. Não sabemos quem, o União Brasil não indicou ainda, mas seguirá sendo um ministério do União Brasil. Não sei se eu seguirá acho, sendo Alcolumbre, eu, né? eu, eu acho, Guga, que a gente tem que esperar um pouquinho, e a gente, pelo menos, só tem uma hora para esperar isso, mas enfim, até o fim da noite, até mais tarde, até a hora que essa notícia se confirme oficialmente. Sabe por quê? É porque eu já vi coisas que estavam certas para serem anunciadas, coisas que você ouviu o cidadão e ele disse: olha, eu vou fazer isso. Você não dá essa informação com base no que eu estou te dizendo, porque eu ainda não fiz. Mas eu vou fazer isso daqui a pouco. Eu já passei por coisas desse tipo. Aí você anuncia sem atribuir à pessoa com quem você falou, que era o próprio, vamos dizer, acusado, suspeito. Depois a pessoa, nos últimos 10 minutos, ele se arrepende e não faz. Eu acho mais prudente a gente esperar que apareça a carta de demissão do Juscelino. A minha sensação é de que vai aparecer, mas eu não tenho certeza disso. Ninguém tem até a hora em que a carta aparecer. Aliás, Camila, se essa carta aparecer enquanto o programa estiver no ar, você, por favor, nos avisa para que a gente volte a comentar. Porque, pelo jeito, nós já vamos para o próximo tema, né? O próximo assunto, né, Guga? Vamos mudar de assunto. Chega de Juscelino. Deu de Juscelino, aguardemos se ele entregará a carta ou não. Aliás, teve uma situação que um dia o Noblar vai explicar aqui, que enchem o saco dele, que foi exatamente isso. Ele sabia que o Temer tinha uma carta para renunciar. Tava tudo escrito, tudo planejado, e o Temer, de última hora, não Peraí, renunciou. Guga. Enchem o teu saco até hoje com essa Peraí, história. Guga. Peraí, Guga, peraí. Eu emperro muito nessa história. Deixa eu falar rapidamente sobre essa história. A história foi o seguinte: